E quem está nos vendo, Renata, e está com aquele investimento, está com aquele valor guardado, como que ele se protege nesse cenário? Como que ele faz os investimentos pensando no ano que vem, pensando nas mudanças que podem acontecer de juros? Como que ele protege ali e faz uma carteira legal de investimento? Eu sempre falei, eu já falo isso há muitos anos, de investir em dólar, né? Então, ter moeda forte é crucial para você ter uma proteção do patrimônio e proteger o teu poder de compra. Então, se você olha que o dólar saiu de 2014 de 2 para 5,40 agora, então é um absurdo. E assim, essa perda do poder de compra, ela não é só de você ir viajar e aí você mais caro você ir para Disney. Ele tem a ver com o teu dia a dia. Então, o pão francês ficou mais caro porque o trigo é importado. As máquinas que você ia comprar para sua empresa ficaram mais caras porque é em dólar. Toda a nossa economia, como eu falei, é muito indexada. Então, sempre ter moeda forte, pelo menos 30%, é importante. E aí, se a eleição for pro Lula, principalmente, eu mandaria mais dinheiro para fora. Lógico assim, que não dá para saber qual é exatamente a medida que as medidas econômicas que ele vai tomar. Agora, como o governo, o Paulo Guedes, né, principalmente, arrumou um pouco a casa, talvez o primeiro ano não seja tão ruim. Mas depende daquilo que ele faça, de quais as medidas que ele vai tomar em relação à parte fiscal, em relação aos gastos, as políticas monetárias, as estatais. Então, o Tarcísio, que agora é candidato a governador, enquanto ministro, ele fez muita coisa na parte de privatização, concessão, as obras que ele entregou, e isso trouxe bastante receita para a União. Então, o Lula tem, e a equipe dele tem uma visão completamente oposta disso, que é aumentar mais o poder do Estado, aumentar o número de estatais, aumentar o número de ministérios, aumentar o gasto público. Ele acha que é o Estado que é o vetor da economia, e não tanto a iniciativa privada. Embora no Brasil a gente tenha um corporativismo muito grande, que a empresa sentando, deitando na cama junto com o Estado, né, para regulações, para que ele não tenha concorrência. Então, a minha dica sempre foi e sempre vai ser ter dinheiro em moeda forte. E hoje é fácil também, né? Fazer. Até muito pra gente mais. Passar para eles como R$500, dá para transformar isso em dólar, dá para ter investimento em dólar. Muito mais. Hoje dá para ter fundos. E para mandar dinheiro para fora, como é que a pessoa faz? É fácil. Você tem hoje várias opções de corretoras que elas próprias fecham o câmbio. E aí você vai, fecha o câmbio, manda o dinheiro, ele te pede o teu imposto de renda, né, direitinho. E você manda o recurso para fora e pode aplicar comprar uma ação lá fora, comprar um bond, alguma coisa assim. E o quanto você paga de imposto para mandar um dinheiro para fora? Se for de você para você mesmo, porque depende, você né? para você, por exemplo. Se for você para você mesmo, é 1,10. É 1,10% de IOF que você paga. Tá. Mas só, e depois você tem o imposto de renda Existe um sobre teto? ganho de capital. Não, você pode mandar o quanto você quiser, desde que tenha origem, né? Claro. Então, você ganha R$1.000, você não vai poder mandar 1 milhão porque não tem origem, né? Então, depende do teu imposto de renda que ele vai te determinar um limite lá. Mas você consegue, e cabe dizer nesse ponto que tem muita gente comprando BDRs ou fundos de investimento no Brasil que investem no exterior, mas que isso não é de fato você diversificar em moeda forte. Você está comprando algo que tem a ver com o mercado internacional, mas continua custodiado no Brasil. Então, quando eu falo de investir em dólar e moeda forte, é tirar o dinheiro do Brasil, uma parcela que você determinar, e jogar para fora. E também não é comprar moeda em espécie, que tem gente que me pergunta isso. É comprar moeda e guardar no colchão? Não, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Mandar dinheiro, assim, você pode até ter dinheiro em espécie para você viajar e tal, embora eu acho que não faz muito sentido, mas a perda que você tem de variação, de comprar a moeda e depois vender, é muito grande, sem contar o risco que você tem de ficar carregando dinheiro para lá e para cá, né? Então, mandar dinheiro para fora é muito mais fácil. Contatem a Fácil Capital, a gente ajuda. Boa. Agora, por exemplo, digamos que uma pessoa queira mandar dinheiro para fora e com esse dinheiro, por exemplo, comprar um imóvel. A tributação acaba sendo a mesma? Então, para envio, sim, é sempre igual do IOF, mas aí o que muda é o imposto sobre ganho de capital. Então, se você fez lá comprou um imóvel de $100 mil e você vendeu ele por 120, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro, que é desses $20 mil, mas esses $20 mil você tem que fazer vezes o real do dia. Então, se você vendeu por o real a 5, a $100 mil, você comprou por R$500 mil. Mas aí você vendeu a 120 com o dólar a 6. Então, você tem que fazer esses 120 vezes 6
e ver a diferença em reais desses dois e pagar 15% via DARF aqui no Brasil. Mas isso só no dia que você vender, né? Só no resgate. Agora, quando você compra, por exemplo, uma corretora, se você tem lucro acima de R$35 mil no mês, você tem que pagar imposto de 15% sobre aquela operação que você fez acima de R$35 mil. Tem questões sucessórias e também que são importantes de observar. Então, acima de $60 mil numa corretora, se você morre, os seus beneficiários têm isenção no pagamento na questão da herança, mas se for mais que $60 mil para conta individual ou $120 mil para conta conjunto, tem imposto que chega a 50%. Então, tem formas de você também criar estruturas tributárias ou fazer um seguro de vida em cima disso para você amenizar esse pagamento de imposto sobre herança que existe nos Estados Unidos. Então, tem formas de você fazer isso. Então, tem um monte de jeitos, né, de você fazer a proteção do seu patrimônio. Mas aí tem várias outras coisas. Tem empresas no Brasil que se beneficiam mais de um governo ou de outro. Então, empresas estatais, por exemplo, num governo Lula, eu estaria fora. Eu não compraria, porque eu acho que o objetivo não vai ser entregar valor pro acionista nesse caso. Vai ser, como já aconteceu, a Petrobras já teve a maior dívida corporativa do mundo durante o governo Dilma. Por causa eles usavam a Petrobras como política monetária. Então, para não deixar a inflação alta de forma artificial, eles faziam com que a Petrobras tivesse uma operação deficitária. Então, eu não vou aumentar o preço do combustível. Eu vou fazer... Eles compram o óleo, vamos dizer de uma forma grosso modo, que ele compra o óleo bruto e depois ele vende ele refinado, em forma de gasolina ou coisas do tipo. Só que essa operação dava prejuízo para a Petrobras. E esse prejuízo, durante muito tempo, fez com que ela tivesse a maior dívida corporativa do mundo. Então, num governo PT, eu sairia fora de estatais, talvez investisse em alguma outra coisa. Educação é um negócio que eles investiram bastante, aquelas Anhanguera da vida, aquelas assim. Cogna, que o pessoal, coitado do pessoal que comprou Cogna. Você pegou esse pessoal comprando Cogna e se ferrando? Então, Cogna pode ser que seja bom. Que vai do influencer muitas vezes, né? O influencer postou lá que comprou, todo mundo vai atrás. E aí não sabe a hora de sair. Não, e o pior é assim, o cara fala assim, bom, como um influencer me deu essa dica, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou apostar nisso. Vou comprar Bitcoin. Eu adoro Bitcoin. Mas você não vai comprar tudo da sua vida. Seu dinheiro não tá todo lá. Claro que não, né? Assim, eu sou meio louca de risco, mas não tanto. Então, eu acredito muito em criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, porque eu acho que as pessoas começaram a entender também o perigo da moeda fiduciária, que é essa moeda que é monopólio do governo. Então, se o governo tem monopólio sobre ela e ele pode emitir essa moeda quanto que ele quiser, ele deprecia essa moeda, né? É uma moeda inflacionária. O próprio dólar, né? Foi impresso muito dólar. Sim, 43% do dólar que tem hoje disponível em circulação foi impresso nos últimos 2 anos. Óbvio que isso ia trazer inflação. Os preços nos Estados Unidos estão absurdos. Você que vai bastante para lá. Absurdos. Absurdos. Mas ainda assim, quando você fala, as pessoas falam, tá, mas você fala em dólar, mas eles também imprimiram dinheiro e lá o preço também tá maior. Mas assim, entre as duas economias e os históricos dos dois países, aonde você acha que o dinheiro está mais seguro? No Brasil ou nos Estados Unidos? Lá, né? Então, assim, tem risco, lógico, mas os Estados Unidos ainda está muito na nossa frente.